Olá pessoal, retomamos aqui de novo nossa live. Vamos tentar conectar agora de novo, tá? Olha lá, o Wilson entrou, esperando só o Saião também entrar. Saião entrou. Vamos lá, conectando. Ah, agora sim, Saião. Agora, Opa, agora eu agora tô te deu. vendo. Tô com uma Você, assessoria aqui. você e teu gato. Pois é, ele é um gato teológico, sempre acompanha, ele vem ficar aqui do lado. Está interessado na discussão? Que legal, que legal. Muito bom. Saião, antes de mais nada, né? Eu quero saudar aí o pessoal que está nos acompanhando, né? E queria te agradecer por separar esse tempo aí para estar batendo um papo com a gente, tá? Eu sei que tua agenda continua cheia, né? Apesar da quarentena, né? Mas eu queria muito agradecer aí a tua disposição de estar com a gente, viu? Tá? Prazer, uma alegria e uma honra estar com vocês. Eu queria só fazer uma introdução, né, para todo mundo que está nos acompanhando te conhece, mas Saião foi um professor meu no seminário, foi alguém que inspirou bastante minha vida. A gente tem, ao longo de alguns eventos, aí caminhado junto, né, viajamos junto para Israel, tive a oportunidade de ir com ele a Israel, foi um tempo muito especial. E o Saião é uma pessoa que eu respeito muito, acho que dentro de tantas vozes que tem no Brasil, eu vejo o Saião como uma pessoa extremamente equilibrada, né? E sempre muito sensato dentro da forma de conduzir as coisas, né? Pastor Luiz Saião é pastor da Igreja Batista Nações Unidas, né, aqui em São Paulo, e um grande homem de Deus aí, que tem feito bastantes coisas. E eu queria até começar perguntando um pouquinho, né, como é que você está lidando com tudo isso que está acontecendo, né? Porque você é uma pessoa tão ativa, né, que não para quase, tinha uma agenda externa muito grande, né? E como é que você está lidando agora com esse momento aí de isolamento social, de quarentena, tudo? Olha, Fernando, a gente precisa estar preparado assim na vida para entender que nós não temos poder sobre nada, né? Que a gente pode até fazer planos Uhum, e achar que vai ser de uma maneira ou de outra, mas na verdade a coisa toda está na mão de Deus, né? A gente não tem domínio sobre coisa alguma. Então, assim, de um certo lado, né, acabou sendo, vamos dizer, até um pouco tranquilizador, né? Descanso físico, porque você está para baixo e para cima, correndo aqui e ali. E, no entanto, como você bem aí antecipou, a gente tem hoje, né, essa realidade de poder estar interagindo de maneira intensa com gente que está em outro lado do planeta, né? Então, vamos dizer, esse afastamento ele foi minimizado. Então, hoje eu tô, meu problema mais sério hoje é de garganta, porque a gente está sempre no telefone, sempre atendendo pessoas, então gente que está triste, aborrecida, enfrentando um problema, e liga, e aí a gente faz uma live aqui e manda uma devocional e faz pregação, estudo, uma entrevista. Então, assim, tem sido bem cheio de trabalho, na verdade, né? Muito uhum. intenso. A gente também aproveita para escrever, redigir algumas coisas e tá em contato, né, também, graças a Deus, a família está tudo bem, tudo tranquilo e a gente está humanamente preocupado, né, sentindo o momento, mas confiando na providência, na soberania e na bondade de Deus aí nesse momento difícil para todo mundo. A gente está realmente tendo que reaprender e experimentando algumas coisas diferentes, né? Por exemplo, eu vi que agora uma das pessoas que está nos assistindo aqui é um irmão nosso que mora na Austrália. Então, eu fiz um Olha grupo de só, estudo, eu fiz um grupo de estudo nessa terça-feira, tinha
irmãos que eram do nosso convívio nos Estados Unidos, na Austrália, e a gente está tendo essa experiência agora de viver algo que a gente acabava não se dando conta, né, de como a tecnologia também pode nos ajudar a nos aproximar, né? Mas legal. Soube aí que você. Pessoal, Parabéns. pessoal, Oi? o pessoal está falando que você parece bastante comigo, que a gente parece irmão. Então eu vou botar o óculos aqui. O pessoal falaram que tem dois saião na tela. É, o, Você parece irmão mesmo. o nosso pessoal aqui diz isso também. O pessoal Eita, fala, você parece demais com o Saião, né? Eu falei, puxa, eu queria parecer com ele não só fisicamente, né? Mas eu queria assim, parecer com ele no conhecimento, né? você é uma benção, que isso. Mas o pessoal fala muito isso mesmo. Estou vendo uma outra pessoa aqui dos Estados Unidos também que está nos vendo, bem legal. Então, Sayão, eu marquei esse tempo com você porque é, eu acho que uma das coisas que vem, um questionamento que vem muito nesse tempo, assim, sempre que surge as catástrofes, né, que surgiu o tsunami, que surgiu esses momentos de catástrofe na humanidade, né, sempre vem uma pergunta à tona, né, que foi até o tema dessa nossa live aqui, né? Se Deus é bom, né, por que ele permite que coisas ruins aconteçam à humanidade, né? Eu sei que essa é uma pergunta que tem atravessado séculos, que tem levado a muitas discussões, tudo, mas você já teve até a oportunidade de explanar isso alguns anos atrás na nossa igreja. Eu sei que você escreveu um livro sobre a perspectiva ali do livro de Abacuque nessa temática, né? Mas eu queria ouvir de você um pouquinho isso, né? E talvez pessoas até que estão nos assistindo, que estão com esse questionamento, né? Deus, por que que o Senhor permite que um coronavírus faça o que está fazendo com a humanidade, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho acerca disso, Sayão. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa sinalizar é que a gente não vive num universo perfeito, né? A gente vive num universo prejudicado, né? Até a banda antiga do Legião Urbana sabia disso. Eles diziam, nos deram um espelho, vivemos num mundo doente. Então, Uhum, essa constatação que tem alguma coisa fora do lugar, ela é um ponto comum na experiência humana. E a Bíblia diz que isso é resultado de que a criação se encontra num estágio de rebelião contra o Criador. Então, nós não uhum, estamos num mundo ideal, né? Existe uma ação de Deus na história na direção da purificação dessa rebelião. Então, por causa disso, nós temos no mundo não só a experiência do pecado, no sentido da falha moral, do erro, né, presente na experiência do ser humano, da criatura, envolvendo seres angelicais também, mas nós temos também a realidade de que nós estamos expostos ao sofrimento que é decorrente da nossa fragilidade e da realidade de que o mal está presente no universo. Agora, a coisa interessante, né, que aí chegamos na questão, por que Deus permite, vamos dizer, males mais acentuados, é que, por incrível que pareça, Deus, no seu poder soberano e na sua sabedoria e bondade, ele permite, ou às vezes envia uma situação de sofrimento para que a humanidade se desperte, se volte para Deus. É uma coisa muito interessante que a gente não, talvez uma explicação simples, né? Quando um pai leva um filho na farmácia ou no médico para tomar uma vacina, uma injeção, a criança não entende, ele só vê a picada e a dor, né? Mas não uhum, sabe que aquilo é um bem maior. Então, falando a verdade, Fernanda, a nossa humanidade está doente. É muita uhum. loucura,
muita maldade, muita arrogância, muita prepotência, tanta coisa assim. Então, assim, Deus nos deu aí um sabático forçado, né? Pisou no freio do mundo e aquilo que nos incomoda, incomoda por quê? Né? Incomoda porque interferiu na minha agenda, né? No meu projeto, na minha intenção, naquilo que estava articulado. E aí isso deve agora me fazer pensar direito sobre a vida, realinhar a minha situação com Deus e com o próximo, consciência da minha finitude. Então, a coisa interessante é que Deus permite males com a intenção final que isso redunde num bem maior. E isso não está claro para a gente toda vez, né? Mas é como passar por uma cirurgia, né? Eu passei por uma cirurgia recente de hérnia, nossa, como foi estranho, complicado, dolorido, né? Eu não conseguia nem levantar da cama na manhã seguinte, mas depois todo aquele sofrimento redundou num bem. Então, assim que nós podemos focalizar que Deus não tem prazer no sofrimento das suas criaturas, mas ele, vamos dizer, freia a ampliação do mal por meio de situações que envolvem, eu diria, momentos do seu juízo parcial para que o mal não se propague sobre a terra e para que as pessoas realinhem a sua vida experimentando um bem maior depois. Isso mesmo. Saião, dentro dessa linha, tem um texto lá em Isaías que é muito, às vezes as pessoas usam muito para trazer esse tema à tona, né? Quando ele diz assim, para que se saiba, Isaías 45, versículos 6 a 7, diz assim, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas, né? E muitas pessoas, diante desse texto, ficam meio com um ponto de interrogação. Então, como que é essa história? Deus criou o mal? Se Deus é bom, como é que ele criou o mal, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre esse texto, Sayão. Então, vamos lá. O texto está tratando de uma situação em que o contexto da revelação bíblica tinha consciência que no mundo pagão eles acreditavam em vários deuses e achavam, né, que haviam divindades ligadas ao bem, ou seja, que nos favoreciam, e divindades ligadas ao mal. Então, a ideia do texto bíblico é dizer, olha, pessoal, não existem vários deuses. Não tem um princípio aqui, o outro lá. Tudo o que acontece está debaixo do único Deus que realmente é poderoso e soberano. Então, ele é que faz todas as coisas. A luz, as trevas, aquilo que vocês experimentam como bem e aquilo que vocês experimentam como mal. Agora, o que é mal aqui? Mal, no sentido mais amplo da palavra, pode ter três significados básicos. O primeiro, que a gente chama, quando se estuda teologia e filosofia, a gente fala do que toda criatura está sujeita, que é chamado de mal metafísico. O que é isso? Todo mundo está sujeito a algum nível de frustração por ser uma criatura, por ser limitado. Isso quer dizer que se amanhã eu quiser estar na Mongólia, eu posso querer, eu posso desejar, mas eu não tenho essa possibilidade. Então, Uhum. quer dizer, uma criança logo descobre isso, ela quer um negócio, mas não dá para. A pergunta que a gente deve fazer é se Adão escorregasse no Éden e batesse a cabeça, não ia doer, só porque o pecado não chegou ainda. Então, o ser humano, ele é criatura, ele não é divindade, ele é limitado. Né? Uhum. Lembra que Deus diz o que para Eva? Eu vou multiplicar a sua dor na gravidez. Quer dizer, não sei se ia ter gravidez sem dor. Sem Né? dúvida. Mas Uhum. então, essa é a condição. A segunda questão importante que envolve o segundo elemento é a questão do mal enquanto pecado, mal moral, decorrente da Uhum. rebelião pelo uso da vontade, da deliberação humana ou angelical contra Deus. E o terceiro sentido é, no sentido mais amplo da palavra, o mal enquanto sofrimento, enquanto dor.
né, que nós enfrentamos no Uhum. sentido que vai além da nossa finitude, a realidade mesmo do sofrimento em si. Então, quando a Bíblia diz que Deus cria o mal, não está falando que Deus comete pecado. Deus a ninguém tenta e não pode Uhum. ser tentado por ninguém. Mas Uhum. sim, Deus pode causar sofrimento. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade, no vendaval, vai dizer o livro de Naum. Deus enviou o dilúvio, Deus enviou as pragas do Egito, Deus trouxe julgamento sobre Sodoma e Gomorra, Deus previu a vida de Ananias e Safira. Então, quer dizer, Deus age, muitas vezes, dentro de um propósito maior, a trazer sofrimento. O contexto de Isaías tem a ver com a época que vai ali estar relacionada ao contexto que o povo vai ter o cativeiro na Babilônia. Então, assim, quem é que está trazendo isso? É algum deus estrangeiro? É simplesmente o acaso? Não. É o Senhor. Então, no sentido de causar incômodos, de trazer um sofrimento para as suas criaturas, nesse sentido, Deus causa esse mal que nos incomoda. Tanto é que tanto Êxodo como Jonas vão dizer que Deus se arrependeu do mal que ele ia fazer. Como assim Deus se Uhum. arrependeu do mal? Ele não se arrependeu de um pecado. Ele se Aham. arrependeu do julgamento que cairia sobre Nínive ou sobre o povo de Israel de maneira definitiva. Então aí a gente entende bem o que o versículo significa para não achar que Deus é o autor do pecado porque ele cria o mal. Não é esse o sentido. Sim, sim. Acho que um exemplo assim bem forte é o livro de Jonas, né? Quando a gente pega, se a gente pensar sobre o próprio mal, sobre a vida de Jonas, né? O que Deus permitiu que Jonas passasse ali naquele momento, e sobre a sentença que vinha sobre Nínive também, né? Acho que é um exemplo disso que você está falando, né? Da aplicação, às vezes até corretiva de Deus, né? Perfeitamente, é isso mesmo. Uhum. Exato. E isso tem até a ver com uma das perguntas que eu queria fazer aqui. A gente pode, Sayão, você acha que a gente pode associar sofrimento com maldição de Deus? Olha, ah, essa pergunta ela é um pouco mais complicada, né? Porque, Ah, num certo sentido, num primeiro momento, existe sim uma conexão entre sofrimento e maldição. A gente vê isso, né, quando Deus diz: Eu visito o pecado, a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me irritam, aqueles que me confrontam, me aborrecem, né? Então, quando existe uma palavra negativa da parte de Deus sobre alguém que deliberadamente entra em ruptura com Deus, isso pode trazer essa realidade. Você vê isso em Deuteronômio 28, né? A questão da aliança, o povo deliberadamente rompendo, então uma palavra negativa, a gente traduz isso por maldição, cai sobre o povo. Agora, qual que é o problema? O problema é um só, que nós não somos Deus. Né? Isso muda hum, muito as coisas. uhum, E o perigo aí de ver uma pessoa em dificuldade e sofrimento é um perigo duplo. Primeiro, é a gente enfatizar só o elemento do juízo e se esquecer da misericórdia e da boa mão de Deus. E até verdade. porque a manifestação do juízo de Deus é sempre acompanhada da sua bondade e da sua mão de bênção e de recuperação. Você vê isso na história de Caim, né? Como Deus traz o julgamento, mas toda hora vai atrás de Caim, 4 vezes, sempre estendendo. Até o sinal que coloca é para ver se o Caim dá marcha ré, entende. Então, a oração de Abacuque é muito linda, né? Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Né? Então, essas coisas andam juntas. Deus é extraordinário. Né? E a outra questão é o perigo dos amigos de Jó. Os amigos de Jó, eles estavam nessa pauta. Eles estavam vendo o Jó sofrendo e falou, com certeza a mão de Deus está na cabeça. Uhum, Com certeza o Jó aprontou. Esse coração de julgamento perigoso, que às vezes pode ser fruto de a gente não estar bem emocionalmente, bem espiritualmente, e quando você vê alguém falhar, você mais quer jogar pedra do que recuperar, né?
E o caminho de Jesus com seus discípulos foi diferente. Veja o que ele fez com Pedro, né? Veja o que ele faz com Tomé, né? Que chega lá e diz, de jeito nenhum, eu não acredito. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque ainda que seja muito possível que Deus estenda a sua mão de juízo, a gente deve ter o cuidado de não tentar ser árbitro dessa situação, porque é um tanto perigoso, né? Esse papel pertence a Deus. E aí, Uhum. nesse sentido, a gente deve aprender com as lições dos amigos de Jó que foram reprovados. Né? Deus diz, ó, vocês voltem para a aula, vão estudar de novo, vão lá no curso lá do Edificando para aprender um pouco mais, porque o negócio não está muito bom, né? Vocês estão achando que é assim, não é. E ali em Jó a gente vê que o seu sofrimento pode ter outras razões. Alguém está sofrendo, imagina os apóstolos, o apóstolo Paulo, né? Não é porque estavam malditos ou porque tinham pecado. Então, nesse sentido, a gente deve ver a amplitude do ensinamento bíblico e não tentar ter papel de juiz e com o coração pesado de maneira indevida. É bem legal isso, Sayão, porque eu acho que as pessoas às vezes têm a tendência de assumir extremos, né? Ou ela assume extremo julgador, né? E ficar apontando tudo como julgamento de Deus, né? Assim como os amigos de Jó, né? Eu até recentemente preguei sobre amizades ácidas, né? Amizades que são nocivas para a vida da gente, né? Mas também existe um outro extremo, né? Que às vezes como que eu diria, ela descarta esse papel de Deus como pai, daquele Deus que às vezes permite, que corrige um filho que está, né, num momento ali adverso, né? Você estava até comentando isso, eu estava lembrando do meu pai. Algumas vezes que eu tive que ser corrigido, né, na minha infância, eu me lembro que ele me corrigia e ao mesmo tempo ele chorava por ter que me corrigir, né? Então, Olha que é, coisa eu, bonita. eu, eu vejo o coração de Deus às vezes assim, né? Ele nos corrige, mas o coração dele, na realidade, é cheio de graça, de misericórdia e de amor. Mas essas duas coisas caminham juntas nesse processo da paternidade de Deus também, né? Amém. É realmente muito especial ouvir isso. É, legal. Deixa eu ver só mais alguma pergunta aqui que o pessoal tinha mandado até previamente, né? É, hum, pessoas boas podem enfrentar coisas ruins? Sim, né? Eu acho que você até acabou de falar isso agora nesse momento, né? A gente vê o apóstolo Paulo, tantas pessoas ao longo da história bíblica, né? Passando por momentos de dificuldade, de luta, de sofrimento, né? Então, Fernando, mas olha só que coisa assim interessante. Aí a gente levanta uma outra pergunta: o que é ruim? Né? O ruim é o jeito que a gente vive a nossa vida, na ilusão, na Verdade. autonomia, na autossuficiência. A gente vai criando um processo de loucura, onde a gente se crê independente de Deus e dos outros. Então, a coisa especial na Bíblia é que Deus usa exatamente o sofrimento como o C.S. Lewis gostava de dizer isso, o grande megafone de Deus para nos despertar. Né? Verdade. Ah, essa coisa, ela é mais forte do que a gente imagina, porque você vai ver como aqueles que serviram a Deus na história foram despertados por crises acentuadas, porque elas nos trazem de volta a consciência da realidade de quem realmente nós somos e o nosso papel no mundo. E aí eu vou dizer uma coisa para o pessoal ficar meio assustado, né? Aí, e ficar realmente pensativo. Nós, em certo sentido, fomos chamados para o sofrimento. A ideia de Paulo, em Colossenses 1, 24, 5, quando ele vai dizer que falta completar no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo Jesus. Isso quer dizer que a paixão de Cristo continua. Isso quer dizer que nós fomos chamados como uma mulher que vai dar à luz.
e sofre por nascimento, e esse nascimento é cheio de alegria, a gente é chamado para perder da gente, para sentir em favor dos outros. E isso é uma glória, isso é honroso. Então, assim, a misericórdia de Deus desperta a gente, nosso egoísmo, para a gente redirecionar a nossa vida para a glória de Deus. Então, assim, talvez as pessoas que estejam até pela graça de Deus manifestando virtude de Deus na vida, pode ser que venham a sofrer mais, como Jesus disse no Sermão do Monte. Serão incompreendidos, perseguidos e às vezes sofrerão como sofrem martírio. Então é um É negócio verdade. para É verdade, Sanhão. Eu até essa semana passada estava fazendo uma reflexão com o meu pessoal, né, em cima da oração do Pai Nosso, quando ele fala que perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? pois E eu é. falo que Deus está fazendo um convite para a gente olhar não somente para a nossa situação, mas para a situação daqueles que estão ao nosso redor, né? Eu vejo que toda essa situação também Deus permite a gente passar para que a gente possa, exatamente como você falou, sair do nosso egoísmo, né? Porque muitas vezes a gente pede para Deus perdoar os nossos pecados, mas a gente esquece de perdoar quem está do nosso lado, né? A gente pede ajuda, mas esquece de que às vezes nós somos muito mais abençoados do que muitas das pessoas que estão ao nosso redor e esquecemos disso, né? Eu, Eu vejo que toda essa situação que a gente está passando está levando muitas pessoas a pararem um pouquinho e refletirem isso e saírem um pouquinho de si mesmos. quando alguém me incomoda, ou de alguma forma me prejudica, eu fico aborrecido, eu tenho dificuldade de orar por aquela pessoa. Uhum, Então você vê uhum. como meu coração precisa ser trabalhado por Deus. E às vezes eu me pego, caramba, estou lendo tanto livro, falando, e olha aqui a minha maldade se expressando claramente. Só Uhum. a misericórdia de Deus. E às vezes Deus põe a gente na linha. Machuca um pouco, mas o Ministério Espiritual da Saúde adverte, pode fazer bem para a nossa vida. Aham, amém. Muito Deixa eu só Deus ver valor. mais. Ah, fizeram uma pergunta aqui: o ser humano tem liberdade para determinar sua própria ação? Desde quando? Então, o ser humano, ele tem liberdade, porque senão ele não seria responsável, Uhum, ele não seria culpável, né? Ele pode tomar decisões e muitas vezes toma essas decisões. Agora, é claro que, vamos dizer, a nossa capacidade de decisão, ela é frágil, né? Porque nós vivemos numa situação de pecado. Não quer dizer que a gente esteja totalmente monstruoso e perverso, quer dizer que nas nossas decisões sempre existe a mácula da presença do pecado na nossa vida. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente sabe que tem, né, o que a nossa tradição consagrou, os arminianos e os calvinistas, os radicais de um lado, os radicais do outro. Então, sim. nem a gente abre mão da realidade de que o ser humano tem responsabilidade de escolha e também a gente não pode desconsiderar o fato de que o ser humano está maculado e que as suas escolhas são imperfeitas, né? A soberania divina e a responsabilidade humana estarão interagindo nesse processo, né? Mas o pensamento bíblico não permite que a gente venha de uma maneira a achar que existe algum determinismo que define as nossas ações. É isso mesmo. Eu nunca me esqueço uma vez que você esteve conosco, que você até deu um exemplo da moeda, né? Dizendo que Isso, é, a responsabilidade humana e a soberania de Deus eram duas faces da mesma moeda, né? Depende, a gente não pode excluir uma face da outra, né? exatamente. Então, isso são elementos de uma situação misteriosa, né, que não tem
como a gente ter uma resposta simplista e descartar a realidade do mistério, né? Eu brinco com isso, que toda vez que a gente quer cortar uma coisa para justificar outra, a gente pratica a teologia do Saci Pererê, né? A teologia de uma perna só. Perna só. E o que eu peço é que as pessoas que tenham a sua posição definida, que elas sempre sejam bem amorosas e bondosas com os que pensam de Com os maneira que diferente. pensam diferente. Uhum. Amém. Saião, você vê nessa situação toda, uma das coisas que tem surgido muito nesse tempo, você vê nessa situação que nós estamos passando alguma conotação escatológica, como, sei lá, sinal dos fins dos tempos? Como é que você enxerga isso? Olha, a gente deve tentar entender, eu vou até indicar, né? Eu tenho uma mensagem que vocês vão achar no YouTube de Mateus 24, que é exatamente o princípio do fim, lá a pessoa pode ver com mais detalhes. Eu acho, sim, que nós temos muitas coisas especiais para pensar em relação ao final dos tempos, no cenário que a gente está vivendo. Mas isso não quer dizer que é um final dos tempos semana que vem, ou o mês que vem, nem o ano que vem. Mas tudo que a Bíblia apresenta, epidemias nem são assim a referência principal. Aparece, por exemplo, a palavra em Lucas 21. Né? Mas Jesus diz algumas coisas importantes, né, que haveria uma grande intolerância, uma grande perseguição, né, aquilo que vai se desdobrar numa grande tribulação. É dito que o amor de muitos vai esfriar e que vai ter apostasia. Eu acho que, em parte, a gente, infelizmente, sente isso em muitos ambientes do mundo. A gente vê uma intolerância contra a fé cristã muito forte, contra a própria pessoa de Cristo. Nunca houve tanto martírio de cristãos como nos últimos séculos. A gente vê um crescimento de sinais impressionantes no céu e na terra, de uma proporção muito elevada. E eu não estou falando de fontes religiosas, estou falando de fontes. E tem algumas coisas, Fernando, que são especiais. E quais são elas? Primeiro é o surgimento de Israel de volta na terra, 1967. Até que se complete o tempo do gentio, Jerusalém será pisada por ele. A segunda coisa, e isso é impressionante, pela primeira vez, judeus em grande quantidade começam a crer no Messias Jesus. Nunca Uau, aconteceu isso. amém. E a terceira é que a tarefa de casa que nós recebemos do Senhor, que foi qual? Que nós devemos anunciar esse evangelho a todo o povo, tribo, língua, raça e nação. Mateus 24 diz que o evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Nesse sentido, a gente está vendo essa possibilidade, Fernando, pela primeira vez em toda a história da fé cristã. Nunca aconteceu isso. A igreja nem de perto andou próximo disso. Hoje, temos 7.400, mais ou menos, 7.500 línguas no mundo, e metade delas não tem nenhuma porção da Bíblia. Só que são tribos pequenas. E isso dá mais ou menos 200 e poucos milhões de pessoas no planeta de 7 bilhões e meio. A Uau. maioria delas está no sudeste da Ásia. Então, quer dizer, não sei se nessa geração, não sei se daqui a 10, 15, 20, 50, 100 anos, pela primeira vez a gente vai poder, com o Apocalipse, lembrar, né, de todo o povo, tribo, língua, raça e nação Enganação. diante do Cordeiro. Então, quer dizer, Amém. como essa tarefa pela primeira vez se aproxima, de fato, eu diria que algumas coisas podem ser o prelúdio, uma direção de que o reino pleno e absoluto do Messias, do Senhor Jesus, vai se estabelecer no eixo da história para a glória de Deus e para a nossa redenção. Mas a gente tem que tomar um cuidado de não achar que caiu uma coisinha aqui, deu um problema lá, a gente já acha que o Apocalipse tem que ir devagar, porque ainda temos um tempo até que chegue o Evangelho a todas as nações, a todas as tribos da terra. Amém.
Amém, Sayão. Eu sei que você tem. Eu tinha mais perguntas aqui, mas eu sei que você também tem teu tempo aí é, apertado, né? Deixa eu só ver aqui. O É, pessoal pode falar. o pessoal está falando aqui do Saramago, né, que Deus não precisasse do mal. E aí acho que vale a pena talvez considerar, porque esse é um ponto focal muito significativo que envolve as outras questões. Ninguém, Fernando, do ponto de vista técnico, filosófico, tem uma resposta completa sobre o problema do mal. Isso Aham. é um mistério. Esse problema, eu diria que a fé cristã, a perspectiva cristã tem a melhor resposta possível. Por quê? Porque ela não considera aquilo que o Saramago vai dizer, né, que Deus precisa do mal para contrastar o bem, que é a ideia fundamental do dualismo. Né? A primeira questão que se levanta na Bíblia é que o mal não faz parte da ordem original e que ele entra como acidente de percurso. Por isso, o mal é decorrente do uso indevido da liberdade de seres criados. Uhum. Esse mal, ele é estranhado, esse mal, ele é confrontado, daí você tem esse pensamento de justiça que surge na Bíblia, né, no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, nos profetas, ele é confrontado e esse mal um dia será vencido e Amém. será colocado em submissão ao poder absoluto de Deus. Então, quando você tem esse tipo de pensamento, se você acha que o mal faz parte da essência da realidade, a explicação cristã é aquela de que é igual a ferrugem no ferro, né? A ferrugem só existe quando tem ferro. Se não tem ferro, não tem ferrugem. O mal, ele é corrupção do bem, ele é privação do bem, ele não existe por si só. Então, isso significa que a gente não está no fatalismo. Não precisa dizer que pau que nasce torto morre torto, que as coisas têm que ser assim mesmo. Não. A gente estranha o mal, a gente confronta o mal na nossa vida e no ambiente à nossa volta, e a gente tem esperança. Se a gente parte do pressuposto que o mal é intrínseco à realidade, quer dizer que ele nunca vai desaparecer. Quer dizer que não faz sentido reagir contra nada, porque nós estamos presos num determinismo sem esperança. A Uhum. coisa especial é que a Bíblia nos dá essa fé, essa esperança e essa capacidade Amém. de fazer como um sujeito mal como eu aqui, seja abençoado e atingido pela graça de Deus para mudar a nossa caminhada de maneira especial. Por isso eu sou apaixonado pela palavra de Deus e pela esperança que ela traz na vida da gente. É muito especial. E a resposta de Deus, ela é prática. Né? Qual é a resposta que Deus dá para o mal? É a sua vida, Fernando. É a minha vida. Aham. É dos nossos queridos, que sendo canal de bênção, a gente transforma o mundo de acordo com o reino de Deus e para a glória de Deus. E não tem coisa Amém. mais bonita do que isso, entende? Amém. Amém, Sayão. Muito bom. Eu só queria terminar com uma última pergunta, né? Ah, com prazer. Na tua opinião, Sayão, como é que vai ser a nossa sociedade depois dessa pandemia? O que que você espera depois disso? Eu sei que você já, de repente, já até falou algumas coisas disso, mas só para a gente finalizar essa última pergunta. Olha, é difícil a gente dizer, porque logo surge, né, um faraó que não conhecera José. Ah, Eu acho que verdade. num primeiro momento, eu acho que as pessoas vão dar uma parada, vai ter uma reavaliação. Acho que as pessoas vão perceber que muito da nossa rotina, o jeito que a gente faz as coisas, não precisa ser assim. Acho que a igreja vai aprender muito. A igreja vai. Eu sei, eu não quero dizer isso como ofensa a ninguém. A igreja vai perceber que ela não é prédio, né? Ela Uhum, não é construção, ela é gente. Né? Ela uhum. é o reino e valores na nossa vida. E a igreja vai ter chance aí de se conectar de maneira diferente. O povo de Deus pode reavaliar muito da sua vida. Então, eu acho que vai ser doloroso, porque muita coisa vai atingir, muitas pessoas, vai demorar um tempo para algumas pessoas se recuperarem desse momento, mas eu acho que o saldo será positivo, né? E a esperança é que a
nossa sociedade aí deu uma parada, né? Fernando, eu vou dizer para você, eu estou escondendo aqui uma certa alegria, porque eu Uhum, acompanho certas coisas nesse mundo. Não está tendo tráfico de criança para roubar ouro, não uhum, está tendo gente fazendo exploração de prostituição infantil, não uhum. está tendo condição de fazer, entendeu, dinheiro com tráfico. Tem tanta coisa horrível, que é um dos principais meios de ganhar dinheiro de maneira criminosa no mundo, está estagnado. Deus tenha misericórdia e atue na cabeça dessas pessoas, para que eles caiam e o poder do Evangelho atinja. Deus tire Amém. a igreja do seu pensamento bobo de discutir certas coisas irrelevantes, desnecessárias, e a gente Isso. volte o coração para a missão, para fazer diferença. Então, eu tenho desejo, né, que o povo se desperte aí para caminhar em sintonia com o Senhor. Amém. Amém. Amém, Sayão. Muito obrigado. Foi muito bom esse Prazer. bate-papo, viu? Sim, Eu sei que o pessoal que está nos assistindo também foi muito edificado. Pena que a gente não pode ficar aqui o dia inteiro conversando, né? pois Mas é, né? muito obrigado, Sayão, por esse tempo, tá? Eu queria só que a gente Prazer. terminasse com uma Sim, palavra de oração. Se você pudesse nos conduzir com uma oração para nós terminarmos esse tempo, agradeceria, Sayão. prazer. Deus bondoso, Pai querido, obrigado pela tua graça, tua bondade, teu amor. Obrigado pela vida do pastor Fernando, da igreja edificando, tudo que eles têm feito no reino. Obrigado pelos nossos queridos aqui que estão em sintonia, alguns talvez sofrendo com dores, com preocupações, com ansiedade. Coloca a tua mão de misericórdia, graça e a tua paz atinja o coração. Coloca a tua mão sobre nosso querido Brasil, nossa querida Amém. cidade, Amém. São Paulo. Tem misericórdia desse mundo, ó Deus. Também abençoa, coloca a tua mão de misericórdia sobre a Europa, Estados Amém, Unidos, América Jesus. do Norte, a China e outros lugares do mundo, também sobre as Américas, América do Sul, a África. E, ó Deus, eu peço a tua mão sobre a nossa vida, pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração nesses dias e nos dê a oportunidade de ser caminho de bênção na vida de tanta gente. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Sayão. Obrigado, obrigado você que acompanhou a gente nesse tempo também. E que Deus abençoe você, tua família, a igreja aí, a IBNU, todo mundo, viu? O gatinho também. O gatinho. Interessante que eu saí, vim para cá, ele veio atrás e está acompanhando aqui. Esse gato Ele é um quer gato teológico. participar. Obrigado, Deus abençoe. Legal, Deus abençoe, viu? Obrigado, Sayão. Um Muito abraço. prazer estar com você, Fernando. Você é gente boa e mora no nosso coração. Obrigado, tá? Deus abençoe muito. Amém. Grande Muito prazer. obrigado. Tchau, tchau. Tá, joia. Um abraço.